Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Hoje nós vamos continuar o nosso curso de análise técnica com a parte 3. Vem comigo. Então vamos lá. Como eu já tinha comentado nas aulas anteriores, é interessante para aqueles que realmente têm interesse em aprender o assunto, que os pontos comentados aqui na aula, eles precisam ser anotados e às vezes ser revisados, de tempo em tempo, até que sejam memorizados pelo próprio investidor. Então, nas duas primeiras aulas, a gente falou sobre introdução, conceitos básicos, aspectos comportamentais. Hoje nós vamos falar sobre o volume financeiro, sobre as médias móveis e sobre os padrões de candles, tá? Sempre é bom comentar com vocês, que esse vídeo tem apenas um caráter educacional. Então vamos lá, volume financeiro. Então, o volume financeiro, ele é o principal fator de credibilidade do movimento dos preços, tá? Isso é extremamente importante. Eu considero que o uso do volume financeiro, ele é praticamente obrigatório em análise técnica, tá? Vocês vão ver que nos meus gráficos, ele sempre está abaixo da movimentação dos preços. Você usa o volume para ter um critério de confirmação daquele setup que você está querendo. Cuidado com a divergência com os preços, eu vou comentar em breve. E eu sempre insiro no volume uma média móvel de 20 períodos para a gente saber se aquele volume negociado está acima ou abaixo da média, tá? Então aqui, tá aqui o gráfico, a movimentação dos preços, Aqui essa média, essa linha vermelha é a média móvel, essa aqui é de 20 períodos, nós vamos comentar em breve, tá? Aqui eu uso o gráfico de candles, já comentado nas aulas anteriores, e aqui está o gráfico de volume, tá? Então perceba que nesse candle aqui, ó, de baixa, ele aconteceu com alto volume financeiro. Então isso confirma esse movimento. Olha o que aconteceu. Os preços caíram. Olha aqui, esse candle de alta com alto volume. O que aconteceu? Subiu. Tá? Então a gente precisa correlacionar o movimento dos preços com o volume. E aqui aquilo que eu comentei com vocês. Essa linha azul é a média móvel de 20 períodos do volume. Então considere que, por exemplo, esse aqui está acima da média, esses últimos 3 volumes abaixo da média. Isso é extremamente importante. Então o que eu chamo de movimento confiável, O preço subiu 1, 2, 3 vezes e olha o que aconteceu com o volume financeiro. Esse é o volume financeiro negociado nesse candle, Se for um gráfico diário, de um dia, se for um gráfico de 60 minutos, de 60 minutos. Então, os preços subiram e o volume subiu. Ou seja, isso está concordante, ou seja, é um movimento confiável, tá? Vejam esse outro exemplo. Olha o que aconteceu. Os preços subiram, porém o volume foi decrescente. Isso infere que nós podemos estar diante de um movimento errático. Percebam aqui, isso aqui eu peguei um gráfico real, do índice futuro, Ele fez um martelo aqui, com bom volume, tá? Mas à medida que ele foi subindo, o volume foi caindo. Ou seja, essa tendência ela é pouco confiável. Quando ele fez um padrão de reversão, que a gente vai falar em breve, que é um Twin Towers, o mercado voltou a cair. Tá? Então a correlação com o volume ela é fundamental. Outra coisa fundamental no volume financeiro é a gente observar os picos de volume ou clímax de volume. Tá? Esses picos
usualmente eles ou vão terminar uma tendência vigente ou vão começar uma nova, tá? Então, sempre quando a gente tiver um pico de volume, fiquem esperto. Se tiver, o mercado estava caindo, teve um pico de volume, o mais provável é que ele volte a subir. E também o contrário é verdadeiro. Vamos aqui a alguns exemplos. Olha aqui o dólar em 2015, né? Ele vinha numa boa tendência de alta, tá? Só que aqui, ó, o que ele fez? Uma barra muito alta, muito com grande amplitude, uma barra de baixa, e olha o pico de volume. Um volume maior do que o restante. O que aconteceu? Depois disso, o dólar recuou nas próximas semanas, tá? Então, lembrem-se disso. Picos de volume geralmente ou começam um novo movimento ou terminam, tá? Olha aqui. Esse ativo aqui chama Unicasa, né? Uma empresa que produz móveis planejados para cozinha, vinha numa longa tendência de baixa, e aqui faz um candle altista com um volume financeiro absurdo. Aqui a gente não sabe se houve algum problema de fundamento, a entrada de novos investidores. O importante é que foi um volume acima da média. Olha o que aconteceu. A ação disparou, subiu mais de 50% em pouco menos de 2 meses, tá? Então a gente tem que ficar ligado aos picos de volume. Isso é extremamente relevante. O trader Oliver Velas, ele comenta que o volume é para o mercado financeiro igual o combustível para o carro, tá? Então a gente tem que ter essa ideia. O volume ele precisa confirmar aquela tendência e a gente tem que ficar esperto que os picos de volumes, os clímax de volume geralmente são reversal points, né? Ou seja, aquilo ali vai mudar aquela tendência vigente. Para as pessoas que já têm algum conhecimento de análise técnica, esse livro é muito bom, tá? Ele foca em operações de curtíssimo prazo, day trade. Bom, passemos então agora às médias móveis, né? As médias móveis, até pouco tempo atrás, elas eram um pouco conhecidas da população, né? Mas com a pandemia, né? E isso era mostrado nos telejornais praticamente todos os dias, né? A média móvel de 2 semanas diminuiu, ou caiu, ou subiu exponencialmente. O que são médias móveis? Então, por exemplo, o que é uma média de 10 dias? Vamos supor, no caso da Covid, você vai lá, primeiro dia foi 500 mortes, segundo dia tanto, não sei o que. A média desses 10 dias foi tanto. E por que ela é móvel? Porque numa média de 10 dias, quando você entra o 11º dia, você tira o primeiro dia para trás. E assim vai. Então a média vai caminhando, tá? Em análise técnica, como volume, eu acho que é fundamental usá-las, tá? A gente vai usar muito a média móvel para rastreamento de tendência, tá? Basicamente, a gente tem 2 tipos de médias, as aritméticas e as exponenciais. A aritmética é o seguinte, naquele exemplo de 10 dias, você faz uma média ponderada. Então, você vai lá, primeiro dia, segundo dia e tal. Beleza, fácil. Divide por 10 e dá a média. Na exponencial, o cálculo é um pouquinho mais complexo. Mas o mais relevante é o seguinte, na exponencial a gente prioriza os dados mais recentes do que os dados mais antigos. Então a gente costuma falar em análise técnica que a média móvel exponencial ela anda um pouco mais rápido do que a média aritmética, por priorizar os dados mais recentes, tá? Bom, eu uso no meu dia a dia, tá? A média exponencial de 9 períodos, porque eu uso ela para meu curto prazo, curtíssimo prazo. Se ela anda teoricamente mais rápido do que a aritmética, então eu quero a exponencial. E a de 20 aritmética e a de 200 aritmética, que a gente vai mostrar alguns exemplos, tá? Isso aqui é uma coisa interessante, que em geral os preços eles se afastam da média para depois aproximar, afastam de novo, aproxima, às vezes cruza,
depois tende a regredir a média que a gente chama, tá? Alguns traders usam esses movimentos em relação à média móvel para comprar ou vender, tá? Existem inúmeras técnicas operacionais. Eu particularmente não uso a média móvel isoladamente para a compra ou venda. Eu vou usar no conjunto dos achados para me fazer a operação, tá? Então, quem já leu meu livro, meu primeiro livro, lá eu usava a média de 21 períodos, tá? Mas acompanhando o trader americano, o Oliver Velez, ele usa de 20. E eu passei a usar nos últimos 4, 5 anos a média de 20. Faz alguma diferença? Muito pouco, tá? Mas eu padronizei meus estudos e atualmente eu uso a média de 20 períodos, que é essa média aqui. Aquilo que eu estava comentando, que ela é uma rastreadora de tendência, né? Então aqui, veja que os preços caíram, né? Ninguém tem dúvida disso. Olha como é que a média está. Ela está descendente, tá? Ela está descendente. Então, a média móvel por si só, ela é uma rastreadora de tendência. E aquilo que eu comentei com vocês. Olha, a média vermelha é a exponencial e a média azul é a aritmética. O que aconteceu nesses últimos 14 dias? O mercado caiu. Se o mercado caiu, qual que é mais rápida? A exponencial, por isso que ela está mais baixa, tá? Na hora que o mercado subir, ela vai cruzar a aritmética e vai ficar na cima, tá? Então lembrar que a exponencial, ela sempre se movimenta, entre aspas, na frente da aritmética, tá? A média de 200 períodos, ela é considerada pelo mercado um divisor de águas. Então, a gente tem que pensar assim, os preços, a média de 200, essa em rosa aqui, fúcsia, tá? Se os preços estão acima, a gente está no mercado de alta, abaixo no mercado de baixa, tá? E sempre quando o mercado for em direção à média de 200, ele vai ter uma barreira importante, porque na verdade a maior parte dos investidores usa essa média, tá? Então olha aqui, o mercado tinha feito um topo, no caso aqui o Ibovespa, feito um topo, e começou a recuar e aproximar da média de 200 períodos, que eu acabei de falar para vocês, que é uma barreira importante, tá? Eu escrevi no meu blog, tá, que o Bovespa estava caminhando para uma fortíssima barreira, que era essa extra móvel aqui, tá? Além de ter esse fundo aqui, esse último fundo, ter projeções de Fibonacci, mas a média em si era uma barreira. Olha aqui o que aconteceu, os preços aproximaram da média de 200 e subiu fortemente. Perceba aqui, ó, que olha o que aconteceu com a média de 200, de 20, perdão. Estava caindo, os preços começaram a subir, ela inverteu para cima. Ok? Ó, olha aqui, recentemente, aqui no Ibovespa, né, quem está acompanhando os vídeos de atualização, eu comentei isso, né? O Ibovespa fez um fundo duplo e disparou agora em janeiro, né? Foi em direção a esta resistência em vermelho e também em relação à média de 200 períodos. Bateu e recuou. E até hoje não rompeu. Na hora que romper, isso vai ser um sinal importante de alta, e lembrar que depois, quando o mercado recuar, essa média será um suporte, tá? Bom, por último, eu vou comentar sobre os padrões de candle, talvez essa parte seja um pouquinho maior do que as outras duas, tá? Esse livro aqui, tá? Ele praticamente mudou meus conceitos de candle. Eu usava muito pouco candle, até 6, 7, 8 anos atrás. Inclusive, no meu primeiro livro, né, eu tinha comentado, o padrão é importante, mas não era tão relevante. E eu mudei completamente, tá? Hoje, vocês vão ver, no decorrer das próximas aulas, que eu uso muito os padrões de candle, junto com as demais ferramentas que eu venho comentando com vocês, para fazer minhas operações, tá? Então, basicamente, a gente tem 3 tipos de candles ou barras, né? Lembra que a gente usa como sinônimo: candles de força, candles de dúvida,
e candles de reversão, tá? O candle de reversão ele pode ser um candle só ou padrões, um conjunto de candles que vai mostrar que aquela tendência atual ela vai ser revertida. Bom, eu já tinha mostrado em aulas anteriores que os 4 candles mais importantes são esses, né? Uma barra forte de queda com grande amplitude, uma barra de alta com grande amplitude, aqui um martelo invertido ou estrela cadente, que denota queda do mercado, e aqui um martelo que infere um mercado altista, tá? Isso aqui é uma coisa importante. Essas barras muito grandes, alguns autores chamam elas de momentum candles, né? Que é aquela assim, é um movimento tão importante que a gente tem que ficar de olho que isso pode mudar a evolução do ativo. Isso aqui é muito relevante, tá? Os padrões de reversão, ou um candle isolado, ou um conjunto de 2, 3 candles, eles precisam ser operados num contexto. O que é o contexto? Esse padrão ele precisa acontecer em cima de suporte, de resistência, das médias móveis, tá? Porque isso, vamos supor, a gente tem uma resistência, aí faz um padrão de reversão, é um dado concordante que o mercado vai começar a recuar a partir daquele momento, tá? E obviamente a gente tem que avaliar de acordo com a tendência. Aquilo que eu já comentei, numa tendência de alta, é melhor a gente operar comprado e vice-versa. E também ficar atento ao clímax de volume. Então, se a gente tem um ativo subiu, tocou uma resistência, fez um padrão de candle e um pico de volume, é muito provável que esse ativo vai recuar nos próximos candles, tá? Então, esse aqui é um dos setups. Setups, quando a gente fala setups, é a tática operacional. É uma das que eu mais uso no dia a dia, tá? Que é quando o mercado deixa uma sombra superior, faz uma estrela cadente, tá? Ele sobe, aí faz uma estrela cadente. Ou, se não, no fundo, ele cai e faz um martelo, tá? São 2 setups bastante interessantes. O problema é que se essa sombra for muito grande, o stop vai ficar muito longo, né? Ele vai ficar muito aqui embaixo, tá? Aquilo que eu comentei na última aula, né? Lembrar que um candle, um martelo, ele já foi um candle de baixa na formação dele, né? Ele era esse aqui, e aí os touros levaram a fazer uma sombra inferior e formar um martelo, tá? Então, no caso aqui do martelo, os touros estão ganhando a briga, né? Aqui já são os ursos, tá? Uma coisa importante que eu comentei, né? Isso precisa ocorrer em suportes e resistência. Um candle, um martelo no meio de um movimento, ele tem pouca importância. A gente tem que ver o seguinte: olha, o ativo caiu, chegou próximo de um suporte e fez um martelo, opa, eu quero comprar. E outra coisa importante, a gente vê a relação com a média de 20 períodos. Por exemplo, a média está aqui. Se eu tiver um martelo aqui, ó, é um lugar ruim da gente comprar, porque a própria média vai ser um obstáculo. O ideal é que o martelo aconteça acima da média de 20 períodos, tá? Bom, vou começar a apresentar para vocês o conceito de resistência e suporte, tá? Depois a gente vai falar isso mais na frente. Bom, a resistência é uma faixa de preço, nunca é um preço isolado, R$20, não, é uma faixa, por exemplo, entre R$19,50 e R$20,50, ou entre R$19 e R$21. É uma faixa de preço que um determinado ativo atinge e a partir dali ele cai, tá? Ou seja, entra muita pressão vendedora. E o suporte é o contrário. O ativo, quando ele atinge aquele suporte, aquela faixa de preço, entra muita pressão compradora e o ativo sobe,
tá? Esse é o conceito. Bom, uma das barras mais importantes que a gente tem é uma barra que a gente chama barra elefante, né? Que esse termo foi cunhado pelo Oliver Velez, tá? Ele fala que essa barra ela é muito importante. Então você vai tendo barrinhas pequenas, de repente você tem uma barra muito grande. Essa barra muito grande ela pode ser de alta ou de queda, tá? De uma maneira geral, quando a gente tem essa barra elefante, ou ela é uma barra de ignição ou uma barra de exaustão. O que significa isso? O ativo caiu. Aí faz uma barra em cima de um suporte de alta. Ou seja, é uma barra de ignição. Ele vai começar um movimento de alta. Ou se não, o ativo subiu, faz uma barra grande, longe da média móvel de 20 períodos, após vários dias de movimento. Então aquilo ali é uma barra de exaustão, tá? A gente sempre tem que ter esse conhecimento. Depois eu vou gravar um vídeo específico comentando mais sobre a barra elefante e o setup da barra elefante para ser usado tanto em operações de curtíssimo prazo, day trading, né, como de swing trading. Então tá aqui, aquilo que eu estava comentando, né? Então o ativo veio caindo, faz essa barra aqui, ó. Isso aqui é uma barra que indica que entrou dinheiro pesado no mercado, né? E que o mais provável é que o mercado continue em alta. O mais provável. Pode ser que surja uma barra elefante e o mercado volta a cair, tá? Então, teoricamente, a gente compraria na superação da máxima, né, no próximo candle, com stop aqui abaixo. Percebam que o stop fica caro, né? Fica caro, tá? Mas como eu havia comentado com vocês, eu depois vou gravar um vídeo específico, para não ficar muito longo, sobre a barra elefante, tá? Bom, então agora eu vou comentar com vocês uns padrões de reversão que foram descritos naquele livro que eu mostrei para vocês há pouco, tá? Então lá. Então, por exemplo, a gente teve quedas consecutivas do ativo e a gente está aguardando para, num futuro, a gente comprar aquele ativo, tá? Então aqui são padrões de reversão. Então foi lá. O que aconteceu? O ativo caiu. Aí o que acontece? Após um dia de queda, ele faz um gap. O que é esse gap? Esse buraco nos preços acontece geralmente num gráfico diário de um dia para o outro, tá? Então o que aconteceu? Pode ter tido alguma notícia, pode ter tido algum fundamento da empresa, e aí o ativo faz esse buraco e já sobe em alta, tá? Que em inglês seria the bullish kicker, tá? Esse padrão, ele é um padrão raro, não é tão comum, mas ele é muito fidedigno. Olha aqui, recentemente ele aconteceu na Vale. A Vale vinha caindo, tal, bateu aqui em 60. Olha o que ele fez aqui, ó, um bullish kicker. E aí o ativo disparou, tá? Outro padrão de reversão, ativo caindo faz o engolfo. O que é o engolfo? Você tem um candle onde a amplitude do corpo é a maior do que o prévio, tá? Isso aqui é um padrão de reversão e o mercado volta a subir. Lembra aquilo, né? O mercado sempre sobe, não em linha reta, mas em zigue-zague. E a queda é a mesma coisa. Aqui, a gente não tem o engolfo, como no exemplo anterior, mas a gente tem esse que chama piercing pattern. O que é? Piercing é perfuração. Então ele vem caindo, de repente a gente tem um candle de amplitude, ele não engolfa o outro, mas ele perfura esse candle. Então a superação dessa máxima indica que o ativo vai subir. Estrela da manhã é formado sempre por 3 candles. Você tem um candle de queda, um candle de dúvida e depois um candle de alta. Então isso infere que o mercado vai subir. Arami significa mulher grávida. Então você tem queda, e aí você faz um candle que o corpo dele
fica dentro do anterior. Tá? Eu particularmente não gosto muito desse padrão de reversão, mas ele é descrito. Tá? E aqui o padrão que eu mais gosto, que eu comentei com vocês, que é o bottom tail, que é a sombra de fundo. Cai, 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 forma uma sombra, formando um martelo. O ideal é que não tenha essa pequena sombra aqui em si superior, mas isso não impede, tá? Compra na superação da máxima, stop aqui na mínima, e aí depois o mercado sobe, tá? Lembrando que o martelo ele precisa ser operado num suporte ou em cima de uma média móvel, de preferência com clímax de volume e que não tenha barreira imediata, tá? Aquele negócio que eu comentei com vocês do contexto, né? E aqui, olha o que aconteceu, que eu coloquei para vocês. Ativo em queda, faz um arame, corpo dentro do outro, com padrão de dúvida, né? E depois um martelo. Esse tipo de martelo aqui é o tipo do martelo que eu nem espero a superação da máxima. Eu já compro aqui, mínimo aqui embaixo, e alvo 2 a 3 vezes a amplitude ou a próxima resistência. Tá? Bom, eu queria comentar com vocês uma coisa importante que é o martelo invertido. Tá? O martelo invertido, quando ele acontece num cenário de queda, ele passa a ser um candle de conotação altista. Parece paradoxo, e é, mas é o seguinte, olha aqui, o mercado vinha caindo, caindo, aqui ele fez um martelo invertido. O que significa? Que entrou pressão compradora, mas os ursos ainda dominam, por isso que ele fechou embaixo. Caiu mais um pouco, formou um martelo, ou seja, está mostrando que os compradores estão começando a querer ganhar a guerra. E aqui, de novo, outro martelo invertido. Tá? Então, o martelo invertido num cenário de várias quedas, ele passa a ser um candle de conotação altista. Eu, particularmente, eu gosto de esperar, de ver o martelo invertido e logo em seguida um candle forte. O que aconteceu? Comprei aqui, compraria aqui, stop na mínima ou aqui embaixo, e esperar a alta, tá? Agora eu vou comentar com vocês o inverso, né? O ativo vem em altas seguidas e padrões de reversão para quedas. Então a mesma coisa, né? O kicker de baixa, o mercado sobe, 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 faz um buraco e uma barra preta, né? Então esse sinal em conjunto aqui é de forte queda, tá? Depois eu vou mostrar para vocês, né? Isso aqui é um gap de fuga, tá? E quando você tem um buraco que pula um candle ou mais de um candle, a gente chama de monster gap, tá? Engolfo de baixa, a mesma coisa, é um candle que engloba o anterior. O Dark Cloud, né, a nuvem negra, é o inverso do Piercing Pattern, né, que é aquele de perfuração. Você tem um candle que perfura o candle anterior. Esse padrão aqui é muito bom para operar na venda. Tá? Então aqui, olha aqui, o ativo veio aqui, formou um pivô, que depois nós vamos comentar. Veio, rompeu essa linha de tendência de baixa, subiu. Recuou, tocou na linha que agora virou resistência, virou suporte, perdão, subiu. O que aconteceu? Fez um Dark Cloud, nuvem negra, e o mercado caiu. Tá? Então perceba aqui que a gente poderia operar esse ativo em vários momentos, e isso nós vamos ver no decorrer das próximas aulas. Aqui estrela da noite, também formada por 3 candles, um candle favorável à tendência que estava aqui, um candle de dúvida e um candle de queda. Esse padrão, você coloca a mínima aqui, a venda aqui, e o mercado cai. O bebê abandonado nada mais é que a estrela da noite, só que esse candle fica com gap antes e gap depois. Fica um candle isolado, né? O bebê abandonado. Esse candle ele é raro,
mas ele é muito, muito, muito forte. Ele pode ser tanto um candle de reversão para baixa, como se caiu, faz um cai, depois faz um bebê abandonado aqui, indica que vai subir, tá? A estrela cadente, ela é o mesmo aspecto do martelo invertido. Só que o que acontece? A estrela cadente, ela acontece após um movimento de alta. Foi lá, fez um candle de dúvida, a estrela cadente, o que aconteceu? O mercado desabou, tá? E aqui, a mesma coisa. Um martelo com uma pequena sombra superior num topo, ele não deve ser operado na pronta compradora. Porque aqui ele tem um sentimento justamente o contrário, que a gente chama de homem enforcado. Então o ativo subiu. Aqui fez uma estrela cadente. E depois faz um martelo, mas com essa sombrinha superior, isso aqui é um hangman, e aí indica que o mercado vai cair. Ah, Marcelo, mas sempre que acontecer esses padrões, vai ter reverter? Não. Existe uma probabilidade maior que isso aconteça, especialmente se acontecer dentro daquele contexto que eu chamei a atenção de vocês. Alguns autores chamam aquele engolfo, ou o piercing pattern, ou dark cloud, de torres gêmeas. Teoricamente, as torres gêmeas teriam que ser no mesmo nível, mas o mais importante é o seguinte: você tem um primeiro candle a favor da tendência anterior e um segundo candle o contrário. E aí vai predominar o segundo e o ativo vai cair. Perceba também que a gente tem que correlacionar com o volume. O ideal é que o volume desse segundo candle seja maior, para confirmar o nosso setup. Olha aqui. Estava em alta, fez um candle grande, logo em seguida um candle de baixa. O mercado caiu, tentou subir, isso acontece, que é o reteste de topo, eu vou comentar em breve, e aí tocou lá, ó, fez um martelo invertido, ou uma estrela cadente. Stop aqui em cima, venda a perda da mínima, o mercado desabou. Tá? Então, para a gente terminar, eu queria deixar algumas mensagens para vocês, né? Primeiro, esses sinais eles precisam ser operados dentro de um contexto, nunca isoladamente. Eu acho que eu falei isso pelo menos umas 3, 4 vezes, e guardem, fotografem esse slide, tá? Isso aqui é extremamente relevante. Lembrem de correlacionar com o volume, picos de volume, clímax de volume, ou é o fim de uma tendência ou o começo de uma nova tendência, tá? Bom, aqui eu quis colocar para vocês como é que a gente vai operar esses candles na prática do dia a dia, né? Então vamos lá, fez esse martelo aqui que eu desenhei para vocês, eu sou péssimo de desenho, mas tá aqui o martelo, né? Ah, formou o martelo, eu já compro? Não. Eu vou ver o contexto, você está em cima de um suporte, vou checar o volume, tá? Vou ver a posição das médias, se não vai atrapalhar meu movimento. Beleza. Ah, então eu vou comprar aqui. Tem alguns casos que eu já compro, mas na maior parte das vezes eu espero a superação da máxima. Tá? É uma maneira de você confirmar aquele padrão. Se você quiser ser mais cauteloso ainda, você espera a formação de um candle branco na mesma direção. Às vezes ele faz esse martelo, aí depois ele faz aqui um candle de dúvida, faz um candle de baixa e depois ele faz um branco. Se você tiver um martelo e depois um candle branco, você pode comprar ou aumentar a posição. Tá? Ou aumentar a posição e o stop vai estar aqui mais baixo. Eu vou voltar depois a comentar com vocês mais sobre as táticas operacionais, mas vejam que o tema é cumulativo, né? As informações são cumulativas. Quem assistiu a terceira aula, se perdeu a primeira e a segunda, ele vai ter dificuldade porque o estudo, o conhecimento vai se mostrando de forma cumulativa. Então na próxima aula eu vou começar falando sobre tendências, linhas de tendência, canais e topos, ok? Queria agradecer a todos,
Peço àqueles que gostaram do vídeo, dê o like, compartilhem com os amigos, né? E até uma próxima. Muito obrigado.